Pô, e você vê isso aí evoluindo, porque assim, se você for pensar, o primeiro desenho, sei lá, Branca de Neve do Walt Disney, né? Não tinha quase que tecnologia nenhuma pra fazer aquilo lá, né? Era mínima. Era revolucionário. E hoje né? Com o que tinha entregar aquilo que foi entregue, né? E ainda teve outras dificuldades também, que parece que ninguém queria postar que o filme era um desenho de 1h30. Ninguém falava, pô, isso aí não vai dar certo, desenho de 1h30. A história do Walt Disney é porque, na verdade, ele já estava acumulando sucesso de fracassos, né? Então, ele já estava tendo muitos fracassos. A Disney quase fechou, faliu, essas coisas assim. Quando você para estudar a história do Walt Disney em si. E foi ele provar que aquilo lá ia dar certo, era o tudo ou nada. Ele sempre arriscou tudo ou nada nos filmes dele. A Cinderela também. Cinderela, que já foi alguns anos depois, em 1950, ele também postou tudo ou nada. Ele postou todo o dinheiro da Disney no filme da Cinderela. E aí ele conseguiu o retorno esperado. E falando de valores, de aposta, hoje, quando o cara vai fazer uma animação, ainda é uma aposta muito grande. É uma aposta muito grande. Porque você passou pra gente que a galera não viu, mas você faz um desenho hoje, ele fica mais caro do que um filme mesmo. Exatamente. Né, você deu uma comparação assim, simbólica, mas o Enrolados mais caro do que o Homem de Ferro na mesma época, uma produção que... Pô, o Homem de Ferro é o filme que todo mundo viu, todo mundo se espantou com... Enrolados também. Não, com a tecnologia que você via no filme, da armadura mexendo, aquela coisa louca. Atores, né? O ator muito caro, na época era um dos mais caros de Hollywood. O processo criativo da animação, ele é muito mais caro, porque é muito mais artistas envolvidos, é um trabalho muito mais delicado e também leva mais tempo. Um filme, por exemplo, da Marvel, hoje em dia, a Marvel começa a pré-produção até o lançamento é em torno de 3, no máximo 4 anos. A animação não, a animação é em torno de 5, 6 anos que ela fica em produção para poder ela ficar pronta. Pode dar 50% do tempo a mais, às vezes, né? Exato, tem filme de animação. Eu lembro que o Klaus, que ganhou a melhor animação em 2019 ou 20, ficou 10 anos em produção. Você vê aí que o Frozen, lançado em 2013, o Frozen 2 começou a ser produzido ali mais ou menos na época que lançou o Frozen 1, que virou o boom, né? Foi lançado 6 anos depois, só em 2019. O Homem-Aranha também, a animação do Spider-Verse, do Aranha-Verso, 2018, 2023, 5 anos a janela aí. Diferente de às vezes, uma janela de um live action. Sim. Por quê? O processo criativo ele é mais delicado, ele demora mais, ele é mais oneroso financeiramente, ele é mais oneroso no sentido de artistas, de trabalho. É aquilo, às vezes uma cena de 5 segundos de um único personagem em tela, um animador demora 2 semanas. Então imagine você fazer um filme de 90 a 120 minutos, que requer o animador, mas antes de chegar na parte de animação, requer todo um time antes, né? Teve o cara que criou os controles, teve o modelador que fez criou tudo em 3D, né? Não só o personagem, mas o ambiente também. Teve que ter o design disso lá atrás, teve que ter o storyboard lá atrás para criar a história, teve que ter a pessoa que escreveu o script. Então, é todo um processo grande. Aí depois que o animador pega, e aí a gente ainda passa para as outras etapas de pós-produção, que é textura, iluminação, composição final, a color correction, efeitos especiais, sei lá, a cena tem fogo, tem água, precisa adicionar aquilo lá requer. E não só isso, tempo de máquina, né? Os filmes da Pixar, por exemplo, até aonde eu sei, tem cena que um frame demora em torno de 2, 3 dias para renderizar. Um frame. Então imagine Sim, cara. um segundo que é 24 frames. Imagina a quantidade de máquina que ela não tem que ter. Que a gente até chama de fazenda de renderização, né? Fazenda de renderização. Isso. Por causa de quão demorado é esse processo. Cara, é muito mais foda que garimpar aquelas criptomoedas lá, que os caras ligam não sei quantas mil máquinas. Cara, um frame, um segundo tem 24 frames. Isso. Frames. E pra você carregar um frame, demora 2 dias, talvez. 2 dias, dependendo do conteúdo Vamos da cena. Vamos pensar em 1 segundo, então. A gente tá falando aí de se fosse uma máquina, dias. Uma máquina. Por isso que tem que ter várias máquinas. Sim, mas né, numa matemática simples, se você tá trabalhando com uma máquina, você demoraria 50 dias para baixar... Para fazer 1 segundo. Pra você subir 1 segundo. Exato. Cara, é muito foda. É um processo muito complicado, delicado.
E por isso que ele é mais oneroso. O que é que tem de dificuldade nessa relação? É a compactação? É a quantidade de pixels que você tem que ter lá para que as pessoas vejam? Não, porque às vezes... É a questão também da resolução da imagem, né? Quanto maior for a imagem, mais ela vai demorar. A questão de pixels. Mas a questão, às vezes, que algumas coisas vamos supor que o cara que fez a água, o movimento da água que vai ter em cena, ele teve que fazer fórmulas físicas para calcular qual foi o impacto daquilo. Então, ele foi fazendo isso, e aí quando vai renderizar, às vezes ele não tem tempo de fazer uma gravação daquilo. Aquilo lá vai ser feito em tempo real. Então, ele fez, ok, aprovou, então eu vou pôr a máquina para gerar aquilo em tempo real. E aí, por isso que aí o próprio computador tem que fazer esses cálculos para saber exatamente como é que vai ser a relação. E aí, quando eu paro para pensar em pixels, somente iluminação, vamos supor que eu tenho que essa luz tá gerando um reflexo aqui nesse objeto. Então, ele vai fazer o cálculo da superfície, da textura que eu fiz em cima desse objeto aqui, para saber o quanto de reflexividade do objeto, o reflexo do objeto vai ter em tela, ou o quanto de luz que ele vai absorver, o quanto de luz que ele vai devolver para o ambiente. Então, o próprio computador vai fazer esses cálculos. E aí é por isso que é um processo que demora. E você tem que ter máquinas muito potentes. Você participou da parte da dublagem, de colocação do som? Quando eu estava trabalhando no Tico e Teco, da Disney, eu recebia não os áudios originais dos atores. A gente recebia os áudios que o diretor gravava, porque o diretor é ator também, né? O Akiva. Então, ele mesmo fazia a voz de alguns personagens, e a gente recebia isso, e aí eu fazia a cena baseada no diálogo. Então, às vezes, eu escolhia como é que o personagem ia atuar em tela. Caraca. De acordo com o diálogo que ele estava tendo, sei lá, maneira que eu me ia gesticular e tudo mais. E aí, depois a gente mandava pro diretor. E o diretor aprovava ou devolvia com notas pra gente refazer, ou só corrigir uma coisinha ou outra. Mas paralelo a isso, juntamente com outra equipe, né? Tipo, a equipe que nem eu comentei com vocês mais cedo, o diretor de fotografia. Que ele vai saber qual vai ser o enquadramento da tela, da cena, como é que a câmera vai se movimentar de um ponto A para o ponto B. O Akiva, ele sempre pedia pra gente, não, eu quero as câmeras estilo Michael Bay. Por quê? As câmeras do Michael Bay nunca é parada, nunca é locked. As câmeras do Michael Bay, se assistir qualquer filme dele, são câmeras... é o Transformers. Transformers. Vai ser sempre câmeras em movimento. Sempre câmeras em movimento. E ele quis levar isso pro filme. Aí a escolha do diretor, que ele queria ter esse efeito. Então a câmera sempre vai ter um sutil movimento, mas a câmera vai ter um sutil movimento. Então a gente precisava estudar isso, como é que o ponto inicial ia terminar no ponto final, qual que é o enquadramento. Se o personagem vai estar andando, como é que ele vai parar de um ponto A para um ponto B. E aí a gente fazia isso em cima do diálogo. Foi o único filme que eu tive contato assim, com diálogo mesmo, foi o Tico e Teco. Os outros foram mais questão de efeitos especiais no Comic, né? No Tela Verde.